Agora vamos mudar um pouquinho a história aqui. Vamos apresentar outra faceta. Dia 24 de maio, data que a gente está, inclusive, gravando, né, esse episódio. Só que em 1844, há 178 anos, era inaugurada oficialmente a primeira linha telegráfica nos Estados Unidos, com o próprio Samuel Morse enviando uma mensagem da sala da Suprema Corte, lá em Washington, na capital, para uma estação lá em Baltimore. Então, essa foi a primeira linha, e ele enviou uma frase que era uma citação bíblica, que traduzida significa que coisas Deus tem realizado. Essa é a primeira frase transmitida pelo telégrafo oficial dos Estados Unidos. Na época, né, o Samuel Morse ele tinha criado um código, que a gente até comentou lá alguns capítulos atrás sobre os códigos, né, e Morse fez um dos primeiros códigos para se transmitir pelo telégrafo, e com esse código era possível transmitir 30 caracteres por minuto. E se a gente fizer um comparativo aqui, nos próximos 6 anos de crescimento, nós tínhamos mais de 19 mil quilômetros de linhas telegráficas instaladas nos Estados Unidos. Olha só como cresceu em 6 anos, de uma primeira linha apenas para 19 mil quilômetros de linhas telegráficas. Depois eu comparo com números atuais aqui de cabos de fibra ótica submarinas, que eu vou falar daqui a pouquinho. Caraca. Mas como até curiosidade, né, no Brasil o telégrafo foi inaugurado anos mais tarde, em 1873, e a primeira linha ligou Rio de Janeiro, Belém, Recife e Salvador, e foi na presença de quem? Do sucessor do Dom Pedro, que você comentou ali, a gente comentou, né, quando falou do monumento ali 23 na Ipiranga, né? Na presença de Dom Pedro II. Então, ele foi o fomentador do telégrafo no Brasil, e ele estava presente ali quando fez essa conexão, a primeira conexão telegráfica no Brasil em 1873. Ele é considerado o patrono das telecomunicações, não? Aqui no Brasil? Não diria que é o patrono, mas ele é muito bem considerado nessa área da ciência no Brasil, né? Ele era muito fã de ciência, né? Foi um dos primeiros a ter uma linha telefônica lá diretamente, lá com o Graham Bell, né? Ele adquiriu as linhas telefônicas, então ele foi pioneiro em muitas coisas de tecnologia no Brasil, né? E no porque isso tem a ver com a história que você contou outro dia do Randon, né? Sim, o telégrafo, daí o Rondon foi desbravando tudo isso anos mais tarde para colocar para o norte e para o oeste do Brasil, né? O nosso velho oeste, né? Mas no ano seguinte, né, depois que inaugurou em 1873, no ano seguinte era completada uma conexão já com a Europa, entre Recife e Carcavelos, no Portugal, passando por Cabo Verde e Ilha da Madeira. Então já no ano seguinte já havia esse cabo passando do Brasil para a Europa para ligações telegráficas. E aí na foto você vê a estátua de Samuel Morse, que está lá no Central Park, em Nova York. Temos aí um desenho esquemático da sua estação de transmissão telegráfica, como ele tinha imaginado, projetado, e do lado direito o código Morse, né, como é que eram compostas as letras e os números no código Morse. E muita gente conhece até como é que se transmite SOS em código Morse. O S são 3 pontinhos e o O são 3 traços, né? Então fica 3 pontinhos, 3 traços, 3 pontinhos. É o código internacional do SOS. Mas aí eu vou continuar com duas curiosidades. Uma é que é comparativo com os cabos hoje em operação. Temos uma foto à esquerda mostrando atualmente quantos cabos óticos submarinos nós temos. Tem mais de 400 cabos submarinos lançados pelo mundo. Cabos de fibra ótica, obviamente não mais de telégrafo, né? São cabos de fibra ótica e são mais de 400, totalizando mais de 1,3 milhões de quilômetros. Sendo que o mais longo deles tem 20 mil quilômetros de extensão. Olha só que louco, né? Então, a gente, 100 e poucos anos depois, como é que a gente colocou cabos interligando tudo. Que legal, hein, cara? Esse desenho é muito bacana.
Agora, na foto anterior, eu tinha colocado a estátua de Samuel Morse, lá em Nova York. Sabe que tem um outro cara com uma estátua lá em Nova York, que é brasileiro? É esse cara que tá aí do lado? Essa é uma estátua de um brasileiro que está lá em Vixe, Nova York. Ele quem está na será? Sexta Avenida, na Avenida das Américas, junto a um dos parques, lá perto do Bryant Park. Quem é? José Bonifácio de Andrade e Silva. Caraca. É primordial aí na época de Dom Pedro, como regente, como tutor de Dom Pedro II, conselheiro, né, primordial aí para a independência do Brasil também. É tão importante que tem uma estátua lá em Nova York. Pouco brasileiro sabe que tem isso lá. Eu passei sem querer na frente dessa estátua quando estive lá e até tomei um susto. Nossa, quem é esse cara aqui? E aí é o nosso Bonifácio. Que legal. O nome tem acento e tudo lá? Não, tá lá só embaixo, não sei se dá para ver, tá pequeno, tá só escrito Andrada. Acho que deve ter uma plaquinha do lado contando a história, né? Mas assim, bem grande, escrito embaixo, aqui onde está o cursor aqui, tá escrito Andrada. Que legal. Que bacana. Pois é, coisa que a gente nem sabe sobre o Brasil por aí, né? Não, e a gente às vezes não sabe da nossa própria história, e você vê que lá fora o pessoal valoriza alguns atos interessantes, né? Essa semana a gente podia falar, inclusive, do Bolívar, né? Que tem coisas que aconteceram nesse período de maio aí também com relação à Revolução, mas como não era da nossa história, eu acabei não coletando aí, mas tem relato, tem coisa para falar da independência das Américas em geral, né? Porque a Bolívia, que é o país da onde saiu o Bolívar, né? Da onde nasceu o Bolívar, ela percutiu todo esse movimento, mas a América do Sul tem uma grande influência aí todo nesse processo de libertação aí, de independência de colônias aí, das suas colônias, por conta do movimento do Samuel Bolívar. Mas não vai faltar oportunidade, né? Quando a gente fizer o volume 64, 62, daqui a um ano, né? Que estamos no 10, mais 52 vai ser o 62, aí você fala do Simão Bolívar aí. Isso daí.